Administração de empresas. Aula 10. Avaliação 360 graus. O que é uma avaliação 360 graus? Avaliação 360 graus é uma ferramenta onde um colaborador é analisado com base em suas competências, habilidades e alinhamento cultural pelas partes que compõem seu entorno profissional, como pares, gestores, líderes, liderados e clientes. Na gestão de desempenho feita pelo RH, a avaliação 360 graus é usada para avaliação de funções desempenhadas e para melhor entender as percepções dos profissionais em relação a um membro específico do time. Tudo isso com base em inúmeros critérios escolhidos conforme a necessidade da empresa. Como funciona na prática? A avaliação acontece por meio de um formulário composto por critérios relacionados a habilidades, comportamentos e cultura, onde todas as partes irão receber e dar uma nota para cada critério, geralmente de 1 a 5. Na avaliação 360 graus, é comum que as partes que a compõem sejam o próprio avaliado, com uma autoavaliação, colegas de time, líderes, liderados, clientes internos e externos, gestor. Para um resultado mais preciso, é importante que todas as avaliações feitas com todos os colaboradores possuam os mesmos critérios culturais. Algumas empresas, considerando os diferentes níveis e cargos, acreditam que adaptar os critérios seja uma forma mais justa de avaliação. Mas essa ação acaba gerando o retorno contrário, com critérios diferentes. É impossível avaliar todos os colaboradores de forma justa e igualitária. Por outro lado, habilidades técnicas precisam ser adaptadas conforme o setor. Não podemos julgar pessoas do time de vendas em habilidades que são exigidas apenas ao time de marketing. Além de questões como habilidades técnicas, inclua também competências de soft skill, como comunicação e relacionamento. Outro ponto importante é utilizar critérios que derivam de sua cultura empresarial, como valores e missão, para analisar o alinhamento cultural de cada membro da equipe. Prós e contras. Para sermos justos, é necessário também considerar os pontos negativos de adotar uma avaliação 360. Pontos esses que, com um forte trabalho da gestão do RH, podem ser drasticamente diminuídos, melhorando assim os resultados das avaliações. De qualquer forma, alguns prós e contras dessas ferramentas são: prós: melhora a percepção de justiça, possibilita uma avaliação ampla e de várias perspectivas, gera insumos para promoções e feedbacks individuais. Contras: questionamentos sobre igualdade podem surgir. Pode ser frágil e imprecisa, suscetível a fatores individuais. O que é preciso entender é que toda avaliação baseada em critérios de habilidades e cultura é subjetiva. Como estamos falando de pessoas, é normal ocorrer diferenças com base em pontos de vista e experiências individuais. Portanto, e como você já deve suspeitar, uma avaliação 360 não é 100% precisa, o que não é um problema. Seria um problema se os resultados dessa avaliação fossem exclusivamente e unicamente utilizados para definir uma promoção ou um aumento. Nesses casos, mais do que nunca, a subjetividade na avaliação se faz presente. Ao entender que a sua avaliação sobre um par pode interferir em uma promoção, as pessoas tendem a serem mais amigáveis nas notas, ou, dependendo, mais duras. Esse comportamento foi apontado pelos pesquisadores Murphy e Cleveland em 1995. Os pesquisadores Angelos Denise e Avram Kruger, entre outros diversos pontos apontados, mostram que os resultados das avaliações podem interferir diretamente em como o avaliado olha para sua própria imagem e, em consequência, afetar sua própria performance profissional. Dessa forma, uma avaliação 360 graus deve ser muito bem desenvolvida. O ideal é contar com um profissional com experiência prévia e que conheça os pontos de atenção dessa ferramenta.
No mais, siga algumas boas práticas para garantir a eficácia da avaliação, como, por exemplo, não fazer comparações entre avaliados, não tomar decisões baseadas exclusivamente nessa avaliação, como promoções, deslingamentos ou aumentos salariais. Colher também percepções qualitativas dos respondentes. Deixar claro que os resultados têm como intuito o aprimoramento do desempenho. Princípios para uma boa avaliação 360 graus. Propósito e direcionamento estratégico. Confiança, transparência e sigilo. Plano de desenvolvimento para crescimento profissional. 5 erros comuns que você deve evitar. Para extrair o melhor de uma avaliação 360 graus, é preciso planejar com cautela. E antes de planejar, evite a todo custo os 5 erros seguintes. Escolher partes muito distantes do profissional. Os pares que irão avaliar cada colaborador devem ter uma conexão direta, ou no mínimo próxima. Escolher partes que não interagem com tal profissional irá ocasionar uma avaliação cega e sem qualquer base empírica de conhecimento, afetando assim profundamente nos resultados finais. Não considerar o tempo de rampagem de um colaborador. Rampar é o termo utilizado para definir o tempo que um colaborador leva para atingir seu desempenho esperado. Ignorar esse tempo, que em média dura 3 a 4 meses, irá prejudicar na avaliação. Avaliar um profissional que ainda não teve tempo de aprender suas funções é injusto e prejudica tanto a avaliação quanto o profissional. Utilizar apenas a avaliação para tomadas de decisão. Como abordado, os resultados são subjetivos e pode sofrer mudanças com base em números variáveis. Utilizar unicamente os resultados de uma avaliação 360 graus para uma promoção, aumento ou até desligamento pode levar você a uma decisão errada. Portanto, nesse caso, utilize também números objetivos e outras avaliações, feedbacks. Ignorar a criação de um plano de desenvolvimento individual, PDI. Antes de mais nada, é preciso ter um propósito claro. Por que você irá utilizar essa ferramenta de avaliação? Qual objetivo almeja alcançar com ela? A resposta, na maioria das vezes, é para entender o desempenho, percepções de pares e planejar uma melhoria. Portanto, é prudente desenvolver um PDI no final de cada avaliação. Usar de metas objetivas e critérios não padronizados. Metas de resultados, como são objetivas e facilmente mensuráveis, não devem conter em uma avaliação 360 graus. Além de expor o colaborador, os respondentes não saberão como avaliar de forma justa. Outro ponto é a não padronização dos questionários. Todos os colaboradores de qualquer nível devem receber a mesma avaliação. Modelo de avaliação 360 graus. Ao aplicar uma avaliação de 360 graus, lembre-se dos princípios, limitações e erros que você deve evitar. Seguindo esses passos, ao fim você terá uma forte ferramenta para a gestão de desempenho. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Comente o que achou, compartilhe, inscreva-se e curta nosso canal.